Bom dia a todos. Essa chuva não é à toa, né? Ela colhe, ela une, traz um friozinho, traz um vento um tanto gelado, que o baiano não está acostumado a ter. Mas as coisas não acontecem por acaso, né? Eu acho que todos vocês já ouviram, já leram de alguma forma, de que não cai uma folha da árvore sem que o Pai permita. Então, as mudanças climáticas também não são à toa, né? Então, que ela possa realmente nos aproximar cada vez mais e que juntos possamos também refletir sobre a temática de hoje. Fiquei pensando em que sentido, em que energia, em que vibração poderíamos iniciar falando de um tema que abala as nossas estruturas internas, que é a fé. Afinal de contas, quando vamos nos aproximar da história do Evangelho, tudo que envolve Jesus, ficamos assim imaginando que a fé realmente sustentava aqueles homens que optaram em segui-lo. Porque era de muita coragem. Parem para pensar. As pessoas eram enforcadas, as pessoas eram crucificadas, torturadas, queimadas vivas, em muitos momentos. Depende do local que as pessoas que acompanhavam Jesus, a comunidade, né? Depende da forma cultural como elas encaravam isso. Então, podemos aqui juntos comunhar no pensamento de que essas pessoas eram pessoas corajosas para a época, né? E que hoje, vamos falar do nosso país, do Brasil, América do Sul, América Latina. Já passamos de uma fase de colonização, de escravidão. Passamos pela fase da ditadura, mas hoje somos tão mais felizes. Hoje, a nossa liberdade de pensamento, a nossa realidade de interpretar o fenômeno da vida, não nos faz sair correndo, ou ficar com medo, ou conversando às escondidas. Hoje eu posso falar de Jesus, dos meus pensamentos, daquilo que eu interpreto do Evangelho para vocês, sem precisar alguém me prender. Olha que beleza. Olha que realidade brilhante chegamos. Conseguimos chegar até aqui. Fico imaginando os nossos irmãos que estão no Oriente Médio, as mulheres que não tiveram conhecimento, mas têm aquele sentimento inato. Porque a fé ela é divina e é humana. Ela está escrita na nossa alma. Então, é impossível alguém tirá-la de nós. Em determinado momento, isso vai ser despertado para mais ou para menos, mas está ali latejando. Então, não é porque no Oriente Médio, aquelas mulheres, aquelas pessoas, determinadas pessoas não tiveram determinado conhecimento, a cultura está um pouco estagnada, que isso não desperta, mas tem que ficar calada. Não pode dizer isso. Se disser, tem que falar segundo determinada Bíblia, o Corão, livro, depende da sociedade que eles estão. E hoje não, olha que beleza. Eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre um pouquinho do que essas crenças dizem. E de como Deus permitiu, nessa reencarnação, a todos nós, usar a nossa inteligência para raciocinar sobre essas coisas. Porque a fé perpassa por isso, gente. Perpassa pelo exercício da inteligência, no momento exato que ela precisa ser usada. E hoje, a gente faz essa junção da meditação, olha nós calados, silenciosos, refletindo, induzindo, deduzindo. Isso também é uma forma de meditação. É uma forma de despertar o raciocínio lógico e interpretar. Concordo ou não concordo? Isso me faz bem? Isso vai me ajudar a crescer? Isso fere a sociedade, as pessoas que estão aqui? A forma de estar escrito, de estar colocado e de estar refletido por mim, altera em que o meu processo evolutivo? Porque exercício da fé vai perpassar por isso. Das minhas interpretações, o uso da minha inteligência, enfim, o que eu sinto e o que a razão está destinando. Aí eu vou fazer um pool dessas informações, vou elaborar e vou começar interpretando e vivendo a minha vida. Mas os homens, em muitos locais, eles não podem, eles não conseguem ou não sabem fazer isso.
E olha nós. Hoje a gente está no caminho que estamos conseguindo saber fazer. De vez em quando a gente vai lá, sofre, bate na porta, a porta está fechada, a gente volta. Mas isso vai fazendo a gente começar de novo. E esse começar de novo que eu queria falar. A figueira seca é um símbolo, né? Porque em determinado momento os próprios discípulos falaram para Jesus, mas olha o que aconteceu com a figueira que você amaldiçoou. Ele, não é bem assim. Na verdade, é a minha percepção sobre o verniz que estava nela. Ela estava pintada de verniz. Eu consegui olhar para dentro dela e ver que ela não era nada disso que ela estava mostrando. Não é porque ela tinha umas folhinhas que ela ia me enganar, ia dizer que os figos iam lá florescer, porque não era isso, eu tinha percebido. Porque a relação de Deus com a natureza, conosco, com o planeta, com o universo, não tem essa dureza. Era um momento de explanar a sua forma de falar. Ele falava por parábolas, era um momento de se entender. Lembrem que era um espaço de muita materialização, era muita guerra, tudo era muito duro, nocivo. Às vezes, para se entender determinados assuntos, era preciso falar com essa rudeza, com essa determinação. Mas Ele é o Filho do grande Pai, é o Senhor que nos alimenta com seu amor. Como é que podemos entender que Ele sai por aí amaldiçoando? Então, até as interpretações, usando a nossa inteligência e nosso sentimento hoje de amor tão mais maduro, a gente pode encarar isso de outra forma. Então, os espíritos eles são muito singelos quando eles dizem, olha, ele não quis dizer amaldiçoar, ele quis dizer que ali tinha um verniz, ele identificou, olha, porque ele é um observador. Jesus e está nos dando a dica que é preciso pensar primeiro, refletir antes, observar o todo, para depois começar a sinalizar, dizer, de repente sentir o que deve ser feito. Então, ele já estava observando a humanidade há muito tempo. Aliás, ele foi convidado pelo Senhor da vida a nos ajudar nesse planeta imenso. Então, imagina a sabedoria que esse Senhor, que teve a oportunidade de reencarnar novamente, que nem precisava, a nos conduzir através dessas palavras. Não escreveu nada, mas disse isso, fez tantas coisas que as pessoas que tinham habilidade para isso acabaram que deixaram registrando. E penso que o que está na Bíblia, o que os Espíritos nos trazem, em essência, é o sumo da sua prática. E é assim que a gente precisa se direcionar. Aproveitar esse sumo para que a gente não fique gripado, para que a gente não adoeça, para que a gente não se perca no que é dito lunático, no que é dito desequilibrado, no que é dito perdido da vida, sem rumo. Então, o exercício dessa condução me lembra de que quando a instrução dos Espíritos nesse Evangelho diz assim, é a mesma coisa que a gente imaginar, olha, a humanidade, você, parte da sociedade, algumas pessoas da tua casa, realmente podem não ser aquilo que aparenta. Não vai adiantar muito. Um dia a casa vai cair, a porta vai se abrir, todo mundo vai ver o que tem lá dentro. Essa porta pode ser até aqui, na reencarnação, nessa proposta, mas geralmente acontece muito no momento do desencarne. Nesse processo que a porta, ela se abre porque o corpo material ele fica, a sua essência se vai em algum motivo, em algum setor vibratório que você está ligado, e ali vão aparecer exatamente o que existe dentro da figueira. O que tem de interessante nisso? O que nos ajuda a evoluir nesse pensamento? Poxa, se ainda estamos em busca da perfeição, as reencarnações existem para amadurecimento, vamos experimentando, uma hora a porta está aberta, está fechada, eu vou entrando para poder entender o que tem dentro dessa casa. É preciso que eu faça isso enquanto reencarnante também. Eu não preciso, olha que bonito, eu não preciso desencarnar para que essa porta seja aberta. Olha o nível de consciência que eu tenho hoje. Eu posso abrir a minha porta. Eu posso começar a pintar não só de verniz, mas de outras coisas, mas essa tinta de dentro para fora.
Não esperar que os outros pintem, imaginem que eu sou isso que vocês pintam. Que eu pinte vocês do jeito que eu quero. A gente tem que botar o pé no chão. A vida não é isso. A fé tem a ver com a nossa essência. Vocês sabem que, num dos primeiros momentos que Kardec, no Livro dos Espíritos, vai fazer uma discussão sobre fé, fé divina, humana, ele vai fazer uma abordagem inicial sobre Deus. E eu acho interessantíssimo quando ele coloca, junto com os Espíritos, o que Deus é. Inicialmente, ele vai dizer que Deus é a inteligência suprema e vai trazendo nas escritas, e quem lê vai raciocinando sobre isso, e que tudo faz sentido. Deus é a inteligência suprema, mas ele chama a atenção. Vem cá, mas você entende? Você compreende o que é inteligência suprema e por que é? Porque as religiões, de uma maneira geral, no decorrer do nosso progresso e processo histórico, e que nós vamos adquirindo culturas, é natural que a religião faça parte desse desenvolvimento. E que cada cultura que vai desenvolvendo o seu lado religioso, doutrinário, né, ela vai despertando algo em nós. Em muitas delas, não é permitido se ter o livre-arbítrio desse pensamento, desse ser, desse existir, e ficar ponderando o que é e o que não é. De alguma forma, é uma maneira de proteção da própria crença religiosa e não permitir que essas coisas aconteçam, porque isso vai perturbar a ordem do poder. Nas sociedades mais democráticas, que permite essa diplomacia da espera do outro pensar e falar o que ele sente, olha, não estou concordando, e a gente vai expandindo isso para as nossas sociedades, comunidades, lá, né, o sentido doméstico, setor profissional, é interessante a gente perceber que essas crenças elas começam a dar uma outra entrada, uma outra porta de raciocínio lógico. Por isso que é nítido para nós estarmos vendo crenças tão fundamentalistas, porque realmente ali ainda não se permite, eu digo ainda, porque estamos fadados a ser felizes e todos vamos ser. Uma comunidade, uma pessoa mais tempo ou menos tempo do que a outra, a dependendo de como a comunidade vai se conduzindo, mas todos eles, inclusive, vão ter essa oportunidade de estar discutindo como estamos. Mas eles não podem ter o livre-arbítrio de poder discutir determinadas coisas que não estão escritas no Alcorão, por exemplo. E que tem que ser aquilo e a interpretação é aquela. É uma forma, assim, de poder, sabemos disso. E quando nós despertamos a isso, questionamos, já começamos a ficar em dúvida. Olha, eu estou aqui, mas não é isso que eu quero. Não é esse caminho. Às vezes, até no próprio espiritismo. Porque a pessoa vai encontrando uma interpretação nas outras doutrinas, nas outras crenças, que ela se sente melhor, e é isso mesmo. A gente vai dando sentido para o espírito, porque ele está preparado para aquele momento. Então, a interpretação de Deus para as várias crenças, ela pode estar muito diversificada, mas a verdade é que todas elas levam a Ele. Esse caminho que leva a Ele é que, quando a gente estuda a fé no Espiritismo, ele chama a atenção para que a gente vá interpretando o que é isso, o que eu tenho que acreditar. Então, quando você vai fazer essa leitura que Kardec faz, ele diz assim, olha, se está escrito, se os Espíritos estão colocando para a gente, e aí eu coaduno, porque é nítido que ele coaduna com o que os Espíritos escrevem, Deus é a inteligência suprema. Como é que eu tenho indícios de que ele é inteligência? Tá, pode até tirar a inteligência, mas supremo. Que é além do que a humanidade pode estar dominando, fazendo, pensando, criando. É um top do top. O que é isso? Foi essa conversa que Kardec foi tendo com os Espíritos. E os Espíritos falaram assim, olha, dá uma olhada à sua volta e primeiro identifique aquilo que não, mas tem que fazer isso mesmo, aquilo que não foi criado pelo homem. Você pode até entender hoje que a água tem aqueles elementos que é o hidrogênio e o oxigênio, que Lavoisier nos ajudou a interpretar, nos ajudou a colocar na tabela periódica, e que foi um grande homem e contribuiu com certeza para Jesus nesse processo. Mas eu posso até identificar que elementos que tem ali, mas não foi o homem que criou, não foi. E o próprio elemento, a origem desse próprio elemento. Mas não é só isso. E aí você vai interpretando sol, terra, mar, a ave. Mas a questão não é nem isso. Eles nos chamam a atenção
que isto não é feito de maneira desordenada. Existe uma ideia diretriz. E essa ideia diretriz, como diz o próprio Einstein, Deus nos joga dados, a coisa é muito mais organizada do que a gente está imaginando. A gente que está aprendendo a ser administrador ainda das nossos próprios bens e vida. Então, quando a gente vai começar a fazer esse raciocínio, esses indícios começam a nos levar a esses raciocínios. Pô, é mesmo. Tudo bem que ainda, na sua essência, a gente não consiga fazer a interpretação, porque entender Deus, o próprio Espírito diz, olha, a humanidade ainda, o seu desenvolvimento racional, material do próprio corpo, e aí interprete o cérebro dentro desse contexto, a fisiologia do cérebro, tem limites ainda, que não é permitido, a gente não consegue ampliar tanto ainda para fazer essas interpretações do Deus que a gente tanto quer ter, né? A gente chega um pouquinho até Jesus e temos dificuldades ainda. Mas, em determinado momento, vamos entender melhor esse processo de Deus. Mas os indícios do que está posto nos leva à interpretação que isso é uma realidade. Então, é acima da capacidade humana essa construção. Então, a sua existência, a complexidade do seu corpo, o seu pensar, o seu coração batendo, as suas ações, vão fazer parte dessa ligação. Eu estou aqui por que motivo? É ao acaso? Porque existem teses que vão estar dizendo isso. Tudo bem. Mas se você começar a refletir profundamente, meditar pausadamente, fazer as leituras, com certeza o seu limite de interpretação não vai ficar tão cabrunhado. Ele vai se permitir de ser dilatado. Isso é uma coisa. Partindo disso, quando a gente vai interpretando que a fé transporta a montanha, o próprio Kardec, no Evangelho, nos estimula a entender da seguinte forma. O homem, o próprio Jesus, vamos começar por Jesus. Na sua caminhada, nós temos história de que ele trouxe muitas alegrias por conta das curas. Imagine você uma pessoa doente, que não consegue andar, paralítico, cheio de feridas no corpo. É óbvio que vai se sentir aliviado quando isso não acontece mais. E Jesus foi o que mais fez isso. Isso é histórico de ponta a ponta. E quando vamos estudar as outras crenças, de alguma forma, mais ou menos, isso vai estar registrado ali. Em determinado momento, as pessoas ficavam pasmas e, claro, se ajoelhavam, ficavam nessa submissão. E ele dizia assim, nossa, todos podemos fazer. É a forma de fazer esse direcionamento. Quando você transporta, quando você tira os obstáculos, isso tudo vai ficar límpido e você vai conseguir fazer. A fé que transporta as montanhas são exatamente esses obstáculos, e cada um tem os seus. Para alguns, a dor da perda, seja que perda for, da morte de alguém, da financeira, da casa que perdeu pelo alagamento, do carro que foi roubado, a perda. Para alguns, tem essa perda até a morte. Ele não consegue elaborar, ele não consegue estar independente desse contexto e vai carregando aquilo. Aquilo é um obstáculo. Tem pessoas que choram por muitos motivos, e aquela energia fica perdurando ali. Mas nem obstáculo. Obstáculo a quê, Sandra? Obstáculo ao progresso. Porque ninguém sobe a escada se ficar parado em um determinado degrau. Ai, eu não vou subir porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e ali fica. E, às vezes, uma encarnação toda. Se permite o obstáculo tomar conta desse processo, que poderíamos estar raciocinando e dizer assim, pô, mas eu quero, pronto. Aí está o fio da meada. Os Espíritos colocam para a gente que é exatamente essa diferença. Para você sair e mover, transportar esses obstáculos, está relacionado no desejo do Espírito. O Espírito, na sua caminhada inicial, para alguns, vai estar cheio de medos e não vai fazer. Ele vai se acomodar e não tem que se culpar por isso, não, porque é o processo dele. Aliás, a fé, ela não é imposta, porque a fé é divina e humana, ela é inata. Ela é humana, dependendo da forma como você está direcionando, mas ela é divina quando o propósito é coletivo.
da individualidade para a coletividade. Mas, se você não disponibiliza, não pelo menos deseja inicialmente, você não entra em contato com o fluido universal, cósmico universal, não cria essa ação magnética de disponibilizar essa sua energia, porque isso é uma realidade. Você não cria essa ação magnética para conduzir, como se fosse uma linha elétrica, uma condução elétrica, pronto, interprete assim. Você não faz a condução para que isso se expanda onde você deseja, porque a fé tem a ver com isso. A fé tem a ver com aonde eu quero, quando eu ligo minha tomada, que é esse desejo, onde eu quero conduzi-la. Eu quero estar aonde, com quem mais. Por quê? Como? De que maneira? Você quer ser um médico? Estuda para ser médico. Os caminhos, ninguém vai te colocar lá como médico. Deus, Jesus, para eles, para nós, o Espiritismo, principalmente, não tem milagres. É preciso olhar a resposta do que somos pelas nossas próprias pernas. O milagre está aí. No desejo de querer crescer. Porque se não tem mérito, não tem mérito. Tudo vai ser dado de bom, do melhor. Ninguém vai te ensinar a pescar. Não bota o dedo da tomada que vai dar choque. Tá, todo mundo fica me dizendo isso. Eu vou ficar tão protegido que eu não vou saber reagir no mundo. Eu preciso reagir. Eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso experimentar. As reencarnações são para isso, para exercitar o nosso processo de fé. Ninguém vai acordando, nascendo, simples e ignorante, tendo fé. É como uma criança que vai aprendendo a ler, escrever, os espíritos, nós somos assim. E nesse momento já chegamos a um determinado início da nossa maturidade espiritual, que estamos usando essa inteligência em busca dessa consciência mais clara, para exercitar com mais clareza isso. Mas ela é nata, lembra? É só permitir essa condução elétrica. Porque, uma vez querendo, aí eu vou fazendo isso pausadamente. Porque se eu também não sou esse Deus ainda, não sou esse Jesus, não sou esse Espírito tão superior, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos. Então, o primeiro obstáculo, de repente, é querer ser esse médico, é querer ter aquela casa. Vamos falar, então, dessas coisas materiais que nos pertencem. E não adianta inventarmos e dizendo, não, seremos santos, não vamos pensar nisso, porque estaremos boicotando, omitindo uma realidade que é nossa, não é? Porque queremos. A questão é que o desmembramento e a tendência à distância de entender que isso, nesse mundo e em outros momentos, não vai ser tão necessário assim, é com o tempo. Não é aqui agora ainda. Eu estou reencarnado no mundo material porque eu preciso das questões materiais. Desejar é pecado? De jeito nenhum. Não existe isso, não existe o pecado. É a forma. É como utilizar aquilo que eu quero. Porque eles falam isso. Na hora que você ligar a tomada para essa condução da ação magnética, que você entrar em contato com esse fluido universal, você vai começar a modificar a qualidade desse efeito que você quer. Então, de lá para cá, se eu quero andar para vir para cá, eu posso vir correndo, não posso? Posso cair. Posso escorregar. Não tenho um salto alto, mas o meu salto é médio. Eu posso escorregar. Esse piso não é antiderrapante. Como é que eu vou caminhar? Eu tenho que ter essa... Não posso. Eu tenho que vir, calma. Olha o que eu vou fazer. Não posso vir esbaforida. Tudo tem uma intenção, mas para isso, desde ontem, desde a semana, desde quando Cecília me procurou, as sintonias, o desejo, que ações, o que eu vou ler, o que eu vou falar. Tudo é pensado. Porque o Pai permite isso a gente hoje. Quer ser médico? Quer ter aquela casa? Quer que a tua família fique bem? Você quer harmonia? Quer perdoar? Como é que você está planejando esse exercício? Porque a fé é a condução do desejo ao bem. Aí você pode dizer, mas também eu já ouvi falar e sei que também é o mal. É, porque ela tem a relação ao desejo. Espero que a gente, o tempo todo, só fale das coisas boas, mas é uma realidade, vocês têm razão. A dependendo dessa ação, dessa fé, para a maldade, desejo, paixão, é mesmo.
Hitler foi um grande exemplo disso, e outros que estão acontecendo na atualidade, que vocês sabem disso. Devemos muito orar pelas crianças que estão no Oriente Médio. Muito orar pelas crianças que estão no Haiti, porque estão sendo vítimas de várias formas de violência. Mas as coisas não acontecem por acaso, e vamos orar e protegê-las com nossas orações. Mas voltando, é interessante porque a nossa forma cultural de ver a vida, de ver o mundo, nos impulsiona a ser muito mais reais e democráticos. Meu pensamento vai aonde eu quero. Então, a ação que eu desejo, ela precisa ser simbolizada, banhada, trabalhada, lida, olhada, para caminhos que me fazem crescer. Se aqueles obstáculos, que é a montanha, olha a montanha também, que ela é enorme, né? Em geral, quando a gente pensa na montanha, ela é enorme. O que tem dentro dessa montanha? Tem tantas coisas, às vezes, imagine você empurrando uma montanha. É pesada, simbolicamente. Mas o que tem para ser pesado? São aquelas não virtudes que a gente anda... intangivelmente, tangivelmente, que peso material eu dou para a minha vida, porque isso, às vezes, é aquela mochila que fica pesada na reencarnação desnecessariamente. Às vezes, a mochila tem tanta coisa que você precisa soltar, porque é o seguinte, no processo reencarnatório, a gente vem com uma bagagem, claro, nada se perde, nada. Menos rápido ou não, em determinados momentos isso vai aparecer mais, né? Os dons eles vão aparecendo, saber línguas, determinadas tendências, habilidades. Às vezes você está numa área, mas tem tanta habilidade na outra e fica perguntando de onde vem. São a mochila que a gente está carregando de outras vidas. A gente vai usá-las quando for possível, e quando precisar, e quando a gente quiser também. Mas tem coisas também que a gente carrega que não foram só as coisas boas, né? Tem coisas que foram tão equivocadas. Quando a gente começa a interpretar aquilo que foi equivocado, que a gente vai tirando, mas tirando não é jogando fora e sem querer entender o que é. Eu vou botar embaixo desse tapete, ninguém vai ver, eu também não quero ver, eu quero me desligar disso, porque também não vai adiantar muito. Porque o espírito ele vai ter uma outra oportunidade de estar de cara com aquele problema, com aquele obstáculo que está dentro da montanha, que ele não simplesmente afastou com consciência, com clareza, com interpretação. Mas ele escondeu porque ele quis fugir do problema. É preciso enfrentar o problema. A fé está nesse esforço, nessa ação magnética de desejo, de querer crescer. Então, nessa mochila, quando você vai interpretando aquilo que está criando tanto obstáculo, vai permitindo que a fé vai sendo desenvolvida em ti. Lembra que somos filhos de Deus? Inteligência suprema. Isso é nato em nós. Olha para os indícios. Então, se eu sou essa complexidade ou simplicidade desses indícios, eu sou a perfeição. Ou estou em busca dela, porque o que vem de Deus é perfeito. Então, se ele existe, eu tenho uma condução para chegar até ele. Isso me impulsiona, isso me dá vibração, isso me eleva, me acalma. Tem uma coisa interessante que os espíritos colocam para nós, que a fé, ela é irmã da caridade, da solidariedade. Ela é irmã, é filha da humildade. E eu fiquei assim, meu Deus, como é difícil às vezes ser humilde. Como será ser filha da humildade? Ser filha de uma caridade, irmã de uma caridade, solidariedade, de ser dessa família, né? O que é isso? E aí, eles vieram logo depois dizendo assim, isso está no Evangelho também, no Livro dos Espíritos, de alguma forma. Ele coloca assim, quando você exercita a humildade, é aí que os espíritos bons, dos bons conselhos, aqueles anjos guardiões, aqueles espíritos que são da sua família, que já têm condição de te ajudar, a própria equipe do próprio Jesus, direto ou indiretamente, começam a estar na nossa seara vibratória. Eles fazem ponte direta com você, e aí, quando você aciona o desejo, é óbvio que você vai ter uma ajuda mais direta. Porque os exercícios das coisas boas, daquilo que a gente faz cotidianamente, conta, viu?
conta muito na proximidade dos bons amigos. Conta muito. E os amigos invisíveis, muito mais. É uma família, gente, é uma família muito mais que de um planeta. Porque nós somos espíritos milenares. Nós fizemos muitas amizades. Muita gente boa esteve conosco nessa caminhada. Mas, para entrar em contato com eles, é preciso falar com Deus. É preciso buscar Ele no seu sentido da essência. Não no momento da dor, que o pé doeu, Pai nosso que estás no céu, santificado, ajoelhar no milho, sei lá, fazer qualquer coisa. Penso que sempre somos atendidos. Não acho que não somos, não. Porque eu fico imaginando que os espíritos tão grandes olhem para nós e nos veem com crianças. E eles vão nos acolher, mesmo ajoelhado nos milhos. Porque eles sabem que a gente precisa. É o nosso jeito de pedir. Eles vão entender. E acontece que a rapidez dessas ações depende da forma como você está conduzindo. Se o teu desejo é pequenininho, vai demorar um pouco. Se o teu desejo é médio, vai começar a acontecer e você vai começar a sentir. E, às vezes, o teu desejo é tão grande que quanto mais se espera, nossa, foi tão rápido, nem esperava. Quem andou vivendo isso sabe o que eu estou falando. Cada um dentro do seu quarto, da sua reencarnação, sabe como conduz a sua vida e sabe como aproxima a sua fé de si mesmo. Vocês sabem que tem uma outra história de Jesus linda, que diz que ele estava caminhando, fazendo as tarefas dele. É a benfeitoria do contato, né, da relação, do olhar tão pleno, seguro, porque ele tinha um olhar seguro. E numa dessas tantas, nas suas curas, chegou uma senhora desesperada. Ajoelhou de cara, assim, de tamanha a luz que aquele homem passava, de respeito. O ajoelhar também era pelo respeito da grandiosidade do homem que estava à frente. Muitos deles, quando viam Jesus, se ajoelhavam, não conseguia ficar nem em pé para pedir, imagine, né? Ajoelhou e disse assim: pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda, porque meu filho é um lunático. Ele cai no fogo, ele cai na água, ele bate a cabeça, ele não consegue comer, eu não sei mais o que eu faço, me ajuda. Eu quero ajudar um filho. Imaginem nós, com os nossos filhos, muitas vezes doentes, numa situação dessa. O sofrimento dessa mãe e desse filho. Ele olhou, aí antes disso, ela disse assim: olha, eu já procurei todos os seus discípulos, nenhum deles conseguiu curar meu filho. A primeira coisa que ele disse: ó homens de pouca fé, ó homens incrédulos, e falou forte, alto, bem de maneira imperiosa. Mandou o espírito embora, sai daí que aqui na tua casa, conversou com o espírito. São as doutrinações, né, que estamos fazendo. Quando estamos nas mediúnicas, quando alguém pede ajuda, o espírito vai lá, a gente conversa com ele. Não vamos, né? Ali é um sentido figurado para que possamos entender. Mas conversamos com eles como estamos conversando com vocês. Despertamos, esperamos sempre despertar o amor, a amorosidade, aquele sentimento de esperança. Que a fé encaminha. Olha, abriu uma porta. Entenderam? Porque a mediunidade também é um exercício de fé. Porque você ajuda a conduzir os outros à fé. A esperança, porque a esperança é filha. Está na mesma família. Ao mesmo tempo está sendo caridoso, está sendo esperançoso, emitindo no outro esperança, mas não só na mediunidade ostensiva dos fenômenos, mas daquela cotidiana da tua casa. Foi isso que o Jesus fez. Quando ele entrou em contato com aquela pessoa, homens de pouca fé, incrédulos. Daqui a pouco, e o menino se curou. A família foi embora, feliz. Daqui a pouco os discípulos viram, né? Ficaram sabendo. Alguns viram, outros ficaram sabendo. Mas Jesus, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu que a gente não conseguiu fazer? A gente anda curando alguns, mas esse a gente não conseguiu curar, por quê? Ele disse: se tivesses uma fé do tamanho de uma grão de mostarda, seria o suficiente. Vocês iriam conseguir. E ali todos ficaram reflexivos. Esse grãozinho de mostarda, porque é tão pequenininho, né, o grão,
tem a ver com o início, esse desejo inicial. A vontade, aquela vontade, aquele comichão de querer mudar, a esperança, querendo ligar a luz da tua casa. E aí você diz, esse eu acho que vai ser o caminho. Vai por ali. Porque o livre-arbítrio desse pensamento positivo que está te envolvendo, o caminho é esse. É esse caminho aí que a gente anda com preguiça de ficar pensando. E hoje, na sociedade que a gente está, tem a oportunidade de fazer isso livremente. Eu estou aqui dizendo e compartilhando com vocês essas coisas que eu estou aprendendo, tentando vivenciar, e ninguém continua me prendendo, graças a Deus. Por que não aproveitamos essa oportunidade cotidianamente? Porque os nossos irmãos não estão podendo fazer isso. E a gente está. Que condição é essa que está sendo nos dado? Que patamar vibratório energético evolutivo da consciência sociológica, antropológica, filosófica, humana, biológica, espiritual, me acompanha e eu não estou usando. Eu não posso mais, não me cabe mais, no momento que estamos, estar tão acomodados em algo que é tão sutil e é dado de graça. E é possível fazer sem ninguém cobrar um centavo, porque fé não se cobra, não se ensina, ela é nata. Ela é possível, ela é real, mas ela depende do dispositivo que é seu. Criar simples e ignorante a todos, foi isso que o Pai fez, e diz, com o tempo você vai aprendendo como achar a chave desse seu sucesso. E uma das chaves do sucesso, que é a experiência também, mas é a fé que vai sendo desenvolvida. E aí a gente vai entendendo que aquela montanha, ela não é tão montanha assim. Aquela é só o tal do verniz lá da folha seca, da própria figueira. Ela não é desse tamanho, não, gente. Ela está pintada de verniz. Porque o que vai ser tirado dali é só você olhar para ela e falar o que ele falou. Sai para lá, você não vai ter fruto mais nenhum, porque aqui não cabe mais. É isso aí, olhar para a montanha e dizer assim, sai para lá, medo. Sai para lá, desesperança. Sai para lá. Você quer falar sobre problema econômico? Sai para lá, problema econômico. Porque essas questões materiais, elas fazem parte para o nosso exercício. Vocês sabem que Paulo de Tarso, existe um livro, se vocês puderem ler, foi o livro, de todos os livros que eu li na doutrina espírita, que tem a ver com romances, e esse é um romance verdadeiro, se chama Paulo e Estevão. Conta a história de Paulo de Tarso, que era Saulo, que na Igreja Católica é chamado como Paulo, e para nós, no Espiritismo, é Paulo de Tarso. Ele diz assim, ele tem passagem, gente, eu acho que entender sobre fé, falar sobre fé, a gente pode aprender muito com ele, né? De todos, ele não foi um apóstolo, esse discípulo, né? Discípulo ele foi, ele não foi o apóstolo entre aqueles tão famosos, mas foi o homem que não titubeou a fé, depois que encontrou Jesus no caminho de Damasco e olhou a luminosidade. Ele estava perseguindo os cristãos, perseguindo, né, quem gostava de Jesus. Quando ele encontrou, caminhando num caminho lá, em Damasco, tão seco, cheio de areia, um calor danado, que ele olhou para uma luz, ele não conseguiu enxergar, ele perdeu a visão, de tamanha era a luz. Que ele se tornou cego, e ele teve o sentido, a presença, ele não titubeou em entender que ali realmente era o Jesus que eles estavam falando. Dali em diante ele começou a elaborar um entendimento do que era Jesus. Ele começou a fazer leituras, porque ele era um homem que sabia muito, ele era um homem que lia muito, ele sabia fazer boas interpretações, ele era um referencial na comunidade dele, lá em Roma, para essas questões religiosas. E ele começou a fazer outra interpretação da crença, porque ele deslocou realmente o livre-arbítrio nele e começou a fazer essas interpretações que a gente está conversando. Ele raciocinou, logicamente. Ele pegou a paixão, que era a paixão pela religião, ele adorava. Tudo que era crença, tudo que falava do alto, do divino, ele sempre gostou, ele tinha essa afinidade. E era um homem que sabia falar bem e gostava de ler. Ele juntou tudo isso, a paixão e o raciocínio, e começou a fazer outra interpretação. Ele mudou de lado. E numa dessas passagens lá nesse livro, que ele mudou de lado, ele dizia assim, olha, quando você estiver feliz, quando você estiver contente, quando você estiver naquele estado de êxtase, mesmo diante de uma música, de uma festa, de um aniversário, não importa, que aquilo te faz feliz, guarda na memória, mas guarda mesmo.
Porque, às vezes, e eventualmente isso acontece, os momentos de tristeza, de dor, de enfermidade vão aparecer, não vão? Tudo não é festa. Tudo não é alegria. E quando esse momento bater na tua porta, tira da memória aquilo que foi bom. Esse vai ser o grãozinho de mostarda que vai te direcionar. Gente, as reflexões desse homem são profundas. Eu nunca vi uma pessoa falar de fé e exercitar a fé. Em nenhum momento, depois que ele se tornou um cristão, que não era apóstolo, ele defendeu, foi o que mais defendeu Jesus do início ao final do seu martírio. Sempre, nunca teve medo, nunca titubeou, nunca mentiu, nunca recuou. E ele ensinava através da carta que ele dizia, e isso que eu disse a vocês, foi uma das cartas que ele encaminhou aos apóstolos, dizendo do Senhor, porque eles caminhavam, né? Cada um foi para um lado, falar sobre Jesus, fazer as doutrinárias que estamos fazendo hoje sobre Jesus, e todos nós, quando estamos conversando com os nossos familiares e falamos coisas boas, estamos sim fazendo nas nossas doutrinárias, nossas pequenas palestras sobre o amor, então sobre ele. Então eles faziam isso caminhando, né, nas comunidades. E então ele não entrava mais em contato com os outros amigos, que eram os apóstolos de Jesus, então ele escrevia as cartas. E essas cartas chegavam até lá. Chegavam nos grandes templos. E uma das cartas foi exatamente contando isso, ele lembrando de o quanto a gente pode resgatar dessa memória essas coisas boas. Mas o que a gente faz no cotidiano? A fé fica cega. A gente não fica raciocinando sobre ela, deixa ela tomar conta, a emoção completamente tomar conta, os sentimentos não conseguimos raciocinar. Ela fica cega nitidamente. E aí a paixão é muito maior, a emoção é muito maior do que esse contexto racional. E aí, voltando para o Espiritismo, que essa é eu penso que é a bênção, desconhecimento do que esse grande fundador do Espiritismo trouxe, que foi Kardec, foi chamar a atenção da gente sobre isso. A espiritualidade existe, Deus é uma realidade, o fenômeno da vida está posto, interprete, mas faça isso pensando se as coisas que estão lhe dizendo, se as coisas que você está lendo, se as coisas que você está vivendo, elas realmente são verdadeiras. Você precisa usar o seu raciocínio lógico e fazer essa interpretação. Se você não fizer, vai ter um dia que você vai precisar fazer. Porque, em geral, a dor chama atenção para a gente fazer. Tem pessoas, porque alguns devem estar questionando se a dor sempre é o caminho para isso, não necessariamente. Existem espíritos que não precisaram passar por quase nada disso, ou não passaram, mas alguns precisam. Por isso que as esferas energéticas dos planetas contemplam determinados perfis de espíritos, por conta dessa vibração material, menos material, mais material, ou não material. Exatamente por isso, e a gente vai galgando aí esses vários níveis. Então, resgatando essas coisas boas, é muito melhor. Agora, se eu ficar preso no obstáculo da montanha, que é o ai, 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 ui, 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 porque a enfermidade, porque meu cabelo está caindo, porque eu estou emagrecendo, porque minha mãe, porque meu pai, porque perdi isso, porque que mandaram embora. Tá, se eu posso até refletir o porquê e tenho o que fazer, mas estar naquela emoção, naquele sentimento e não querer sair, é isso que nós estamos falando. É o desejo de não querer avançar. É acomodação pura. Será que hoje precisamos disso? Não, não. Não precisamos mais disso porque estamos chegando a essa consciência. É só por isso. E isso faz parte do processo evolutivo, sim. E que Deus queira, e que a gente queira, e que todos permitam, e que nossa consciência deseje, de, na hora do desencarne, estarmos muito mais conscientes dessa realidade. Seja o que for que vai acontecer. Não sabemos exatamente do que vamos morrer. Mas, daqui para lá, o seu estágio de inconsciência vai estar a depender da sua consciência aqui. Quanto mais vamos nos trabalhar, mais exercitar, e a fé nos ajuda, melhor. Então, eu queria finalizar dizendo para vocês que a leveza de perceber os caminhos que Jesus nos orientou, nos deixou como legado
que os Espíritos nos impulsionaram a aprender, é preciso não jogar fora. É preciso desejar com muito amor, mas a paz interior que estamos sentindo agora. Ninguém precisa tomar decisão, ninguém precisa tomar uma atitude de maneira impensada. Se você quer que as coisas deem certo, pense primeiro. Faça isso acontecer. E deixe o seu coração levar, aproximando-se ao raciocínio lógico. Que Deus seja louvado.